que são os encantadores de cães? Hoje em dia a gente escuta muito falar nisso, né, depois do César Millan. E hoje em dia se fala muito em comportamentalista. Na realidade, o adestrador consciente, o que ele faz? Ele orienta, não é só o animal, mas sim o dono do animal. Porque, normalmente, qual é o maior problema que a gente encontra? É dentro da casa. Vamos falar da realidade do Brasil. Pode virar aí o slide. Hoje nós somos um mercado, o segundo maior mercado pet. Nós só perdemos para os Estados Unidos. 14 milhões ano rola nesse mercado pet. Nós faturamos 14 bilhões. É muito dinheiro. O problema é muitos animais sendo colocados nesse mercado e muita gente sem a noção de que são vidas e sem a noção de como o problema não é ter, não é manter. Você tem que ter dignidade, você tem que saber como lidar com aquela vida. Da mesma forma que nós temos que ter consciência quando vamos aumentar a nossa família, quando vamos ter filhos, eu acho que também nós temos que ter consciência que quando você adquire um animal e ele está dentro da tua casa, você tem que ter a consciência de que aquele animal tem que ter educação. Você tem que controlar. Se você tem um animal que tem um potencial lesivo. Eu estou aqui falando com professores da Polícia Militar. Eu fico até sem jeito, porque eu sou bem mais jovem, né? Mas estou falando com gente que tem muito mais experiência que eu. Mas que eu também me sinto cria da Polícia Militar. Todos os anos, quando tem aquele churrasco dos ex-adestradores, eu sou convidada e eu vou com muito carinho sempre, porque lá é também um pedaço da minha casa. Então, eu vejo as pessoas que eu já palestrei, já estive junto, já vi em outras situações. Não é verdade? É. Então, assim, eu me sinto em casa, eu estou em família. É uma grande família. Bom, voltando, gente. Quando a gente está com esse animal, você tem que ter o controle. E nós estamos num país que nós não temos uma educação de sinotecnia. Sino, os senhores sabem o que é? Sino, cães. Tecnias, técnicas dos empregos de cães. É isso, né? Eu sei. O que são essas técnicas? A partir do momento que você tem um animal, você tem que saber como trabalhar com ele. Você tem que saber como manejar. Não adianta eu chegar para o cachorro e fazer um grande discurso. Eu tenho que conversar na língua dele. A partir do momento que eu converso na língua dele, eu estou trazendo a realidade dele para mim. Eu estou me adaptando à realidade dele. Então, eu estou levando esse animal, eu tenho que dar dignidade. O que é dignidade? Local adequado, alimentação. Eu tenho que dar educação também. Adianta eu querer ter um São Bernardo e morar numa kitnet? Não é? Se eu não tiver a consciência de que eu vou ter que controlar esse animal, que ele vai ter que interagir com a minha família, adianta eu ter esse animal em casa? Não resolve. Vamos virar? Então, aí vem o profissional adestrador. Qual é a importância do profissional adestrador, gente? A pessoa adquire um animal, um leigo, uma pessoa leiga adquire um animal, ela vai procurar duas situações. Se ela não souber absolutamente nada, ela vai buscar informação no veterinário, que é o primeiro local, a primeira pessoa que ela vai procurar. E a segunda informação vai ser com quem? Vai ser com aquele profissional, com o adestrador. Ela é leiga, ela não tem noção do que ela trouxe para dentro de casa. Quem vai poder informar? E se a pessoa não tiver adequadamente habilitada, como é que ela vai transmitir alguma coisa para outra? Adianta eu dar uma Ferrari se a pessoa não tiver carteira de habilitação? Não adianta. Então, os senhores imaginam a responsabilidade daquele profissional.
Quais são as características daquele profissional? Primeira característica de um adestrador. Os senhores sabem me dizer a primeira coisa que deve ter um adestrador? Eu acho que primeiro tem que gostar de animais. Aí a paciência vem em segundo plano. Mas uma das características é a paciência. Porque se você não tiver paciência, você não vai ter como ensinar. Não. Muitas vezes tem gente que não gosta e trabalha. Porque acha que vai ganhar dinheiro. Eu conheço. Eu vou contar por que eu vou te dizer isso. No Rio de Janeiro, uma vez eu fui chamada. Numa situação sine qua non. Sabe qual foi? Tinha uma guarda no Rio de Janeiro que tinha um emprego de cães. Quando assumiu o comandante, ele tirou todo mundo da rua e tirou todos os cães. Ele me liga e diz assim, Mônica, nós temos 3 meses para a gente colocar todo mundo em ordem. Eu falei, como assim? Nenhum deles tem curso de sinotecnia. Estão com cães na rua, cães que são voltados para a segurança. Nós estamos falando em segurança pública. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele reviu todo o operacional dele. Todo mundo. A primeira coisa que ele fez foi colocar fezes nas maçanetas dos canis. Sabe por quê? Aquele cara que tivesse nojo, ou que não chegasse perto do cão, já era eliminado. Isso eu vi. Se isso acontece numa situação de segurança pública, os senhores imaginem numa situação de segurança privada. Você tem que ter perfil psicológico. Se você não tiver perfil... Cães guias. Começaram 11 adestradores da guarda, que eu habilitei o ano passado. Eu, Associação Cão Guia. 4 foram habilitados. Sem perfil psicológico. Se não tiver perfil, se não gostar de bicho, não tem como trabalhar cachorro. Aliás, não tem como trabalhar nada na vida. Você tem que amar o que você faz. E tem que ter respeito por aquela vida. Se não tiver respeito por aquela vida, um cão operacional vai dar a sua vida por você. Quantos dão a vida por você? Senhores policiais, quantos? Colegas dão a vida? E cães? Não dão em qualquer momento? Eu já vi muito polícia chorar por causa de cachorro. Não é? Então, bom, voltando lá, vamos lá. Então, na figura do adestrador, você tem que ver um cara que é paciente, bem lembrado, uma pessoa que ame animais, uma pessoa que tem um perfil psicológico estável. Não adianta uma pessoa instável. E uma pessoa devidamente capacitada. Hoje em dia, infelizmente aqui no Brasil, você compra um DVD, compra um livro e diz, olha, sou adestrador. E sai. E quem fiscaliza isso? Quem vai chegar e dizer, não, você não é adestrador? Aí eu pergunto, você chega para uma pessoa dessa e diz assim, aí, o que... Li tudo. Sei tudo. Estou sabendo tudo. Senhores, eu vou perguntar uma coisa aos senhores. Os senhores vão num cirurgião. Vou falar de um cirurgião habilitado, hein? Que fez faculdade. Tá? Cirurgião plástico. Os senhores vão fazer uma lipo. Aí a pessoa chega e diz assim, ó, pode deixar. Estou sabendo tudo. O senhor já fez alguma cirurgia? Vai ser a primeira, mas olha, eu estudei. E aí, quem vai? Só que com o adestrador a gente faz isso. Porque não tem ninguém que controle. Aliás, eu vou dizer uma coisa, na nossa legislação, hoje, atualmente, no Brasil, os únicos adestradores que são reconhecidos, quem são, senhores? Os militares. Na legislação, por quê? Porque eles têm um curso de sinotecnia com horas, com carga hora, não é isso?
Ah, então, tem aulas teóricas e práticas, não é isso? Eu sei. Já dei aula disso, eu sei. Só. Fora disso, mais ninguém. Só que o mercado é muito maior que isso. Não que não tenha gente que... Eu sou civil. E eu dou aula dentro de uma polícia militar. E dou aula dentro de um exército. Ah, mas quem te habilitou? Ah, eu fui para fora me habilitar. Mas eu também trabalhei aqui dentro. Mas e o povo que não se habilitou? Quem controla? Quem vai dizer que é esse ou aquele? Ninguém. Vamos virar? Pode virar. O que um adestrador ele faz? Vocês têm ideia o que faz o adestrador? O que a pessoa do adestrador faz? Exatamente. Ele educa o animal e o dono. Ele ensina ao leigo o que é o manejo daquela máquina, daquele ser, daquela vida, que não sabe. A pessoa leva um computador de última geração e não tem noção de informática. E aí acontecem as desgraças, né? Aí a culpa é do cão, vamos matar o cachorro. Essa história é longa. A história de pitbulls, de rottweilers. No adestrador. Nós vamos ouvir a senhora depois, mas a gente precisa do microfone, porque está sendo filmado. E aí depois não... Então, eu queria ouvir a sua história, mas pode ser depois? Depois nós vamos ter prazer em ouvir. Só para a doutora Mônica poder concluir, doutor, que já foram mais de 10 minutos. Senão eu não falo, né, gente? Senão eu tenho que parar. Vamos depois virar? Nós queremos ouvir. Isso, mas depois nós vamos ouvir a senhora. E todos os que quiserem falar. Tá? Agradeço a compreensão. Me desculpe a indelicadeza de... Obrigado. Então ele vai educar o dono a manusear. Existe também outro tipo de adestramento. Existe o agility. Que alguém já viu alguma prova de agility aqui? É muito legal, porque tanto o dono quanto o cachorro, eles fazem exercícios, eles participam, eles interagem. O agility ele foi embasado nas provas de hipismo. Eu conheço o Dan, é meu amigo. Então, aí, cachorro do Tamayo também eu forneci alguns. Aí, é muito legal, porque quando você vai em exposição, você vê o cachorro passear e você não entende. Aí quando você vê o agility, não, e o pessoal, o público começa a torcer. Porque você vê que é tanto o dono quanto o cachorro estão competindo. É muito legal, é muito bom. Existe o cão-guia. O que é um cão-guia? Ele vai ajudar um deficiente visual, ele vai trazer inclusão social. Existe o quê? Existe o cão operacional, que é o cão militar, que é o cão de segurança pública. E existe o cão da família. Agora, esse cão da família, você acha que ele não tem que ter educação? Eu acho que tem que ter educação. Aliás, eu sou além. Eu acho que quem vai ter um pitbull e um rottweiler tinha que ter noção de sinofilia, tinha que ter noção de sinotecnia. Lá fora, você tem uma carteirinha de habilitação para ter determinadas raças. Aqui não. Mas aqui não adianta também o adestrador ter o controle, se o dono não tiver o controle. Você tem que passar o comando para o dono. Por quê? O cachorro faz tudo na mão do adestrador e não faz nada na mão do dono, não resolve. Vamos virar? Não, volta. Bom, essa pessoa sou eu, aos 17 anos. É que eu comecei muito cedo. Isso é um collie pelo curto, foi um campeão de exposição. Nós ganhamos o Best in Show nesse dia. Era um dos meus cães.
Eu adestro, mas eu também interajo com meus bichos. O animal ele tem duas formas de te respeitar. Por medo ou por amor. Por amor, você vai ter um animal leal para o resto da vida. Por medo, você vai ter uma bomba que pode explodir na tua mão. Eu prefiro ter o meu amigo. Eu sempre, quando eu coordeno cães guias de cego, eu sou muito chata com os meus adestradores. Porque se o cachorro não tomou água, não tiver rasqueado, não tiver num local fresco, ele não tem como trabalhar, gente. Se você foi fazer as suas necessidades fisiológicas, o animal também tem necessidades fisiológicas e você tem que respeitar. Vou correr, gente, porque senão eu não deixo os outros falarem. Vamos virar. Quais são as principais atividades do adestrador e da pessoa? Você não pode... Primeiro, um bom adestrador não vai espancar um animal. Segundo, ele vai ter uma noção prática. Terceira, ele vai conversar com o dono e ver qual é o problema dentro do lar, dentro da família, para poder interagir e ver a que aquele animal se destina. Tudo isso um bom adestrador tem que saber. Senão, não vai resolver. Ele tem que saber metodologia, ele tem que saber o que é estímulo negativo, estímulo positivo. Eu não vou dar aula de adestramento aqui não, senão vai longe. E ele tem que saber o quê? Ele tem que mostrar ao dono a amplitude que é e o respeito que é aquele animal dentro do lar. Vamos virar? Doutora, hoje a senhora não vai dar aula, mas eu queria propor até, desculpe interrompê-la, podemos realizar um evento uma hora, alguns, talvez uma semana, para ensinar as pessoas em geral técnicas básicas. O que a senhora acha? Vamos lá. Todo podemos. Público interessado, né? Lógico. Gratuitamente, viu, gente? Vamos. Todos os eventos são nobre. Gostaram da ideia? Não, para quem não. Trazemos alguns adestradores para ensinar muitas vezes coisas básicas para o dono. Também, eu acho que seria... Saber como lidar com o animal de uma forma humana, né? Gente, lá fora, eu trouxe para vocês terem conhecimento, lá fora existe um padrão de indústria de cães. Para eu chegar aqui no tema de hoje. O que é um padrão de indústria de cães? Lá fora, um cão operacional, eu estou falando de cão canine. Canine, canino. Canino é o policial canino. Lembra quando a gente fala canine? Canine é o quê? É o cão policial lá fora. Lá fora existe uma padronagem. Não existe... Aqui dentro, o policial ele treina o cão. Lá fora, não. Ele já recebe o cão pronto. Se ele quer um cão de patrulha, ele recebe um cão de patrulha. Se ele quer um cão para busca de entorpecentes, ele vai ter um cão para aquilo. E existem indústrias e associações, NASAR, POST, NAPWDA, todas essas associações, o que elas fazem? Elas coordenam a padronagem dos animais que são usados. Tá? Elas regulamentam. Aqui não existe isso. Pode virar. Todas essas associações são associações regionais. Elas coordenam Estados Unidos e Europa. Pode virar. Isso é novidade, né? Treino básico vão de 208 a 416 horas no mínimo. 4 horas por semana. Existe uma certificação anual, tanto do cão quanto do homem, se ele está apto para trabalhar aquele animal. Existe uma confiança, onde o cão, a porcentagem da atividade do animal, 90%. O que é 90%? Ele pode falhar em 10% em mordidas. Mordidas que eu digo cão de patrulha, que tem que buscar o indivíduo. Ele pode falhar 10% em não localizar o entorpecente. Ele pode falhar 10%. Só que esses cães
são utilizados numa situação, tem um tribunal, o tribunal chama o animal, chama o cão e chama o adestrador. E ele é tido como prova. Ele é reconhecido como prova irrefutável nos tribunais lá fora, devido à padronagem de certificação. Olha a responsabilidade. E aqui dentro, senhores, existe isso? Lá fora, um cão operacional, quando é morto, você responde como se tivesse feito um homicídio a um policial. Aqui é dano ao patrimônio. Tá? Vira. Bom, as associações de K9 no mundo, na Inglaterra nós temos 8, no Canadá 5, na Finlândia 3, na França 1, na Alemanha 5, na Holanda 4, na Islândia 3, na Noruega 13, nos Estados Unidos 27 associações, na Dinamarca 30, na Suécia 8, na Bélgica 4. No Brasil, vamos virar? Só que agora, gente, nós somos o segundo mercado. Como é que fica? Como é que fica se eu não regulamentar essas pessoas? Eu estou entregando animais com certo potencial e não vou capacitar? Bom, eu trouxe aqui alguns legisladores que são da proteção animal, pediram para que uma entidade, que é o Sindipet Shop, elaborasse um esboço de uma PEC, depois eu vou passar para os senhores, para regulamentar o quê? Os profissionais da área PET. Os adestradores são profissionais da área PET. Por quê? Porque esses profissionais, que foi o caso do nosso amigo, o Pereira, é mordido, que direito ele tem? Quais são os direitos trabalhistas dessa pessoa? E se ele morrer em serviço, como é que faz? E morrer em serviço em decorrência de uma mordida, pode acontecer? Nós sabemos. Quem garante? E a família, como é que fica? Então, para isso, o que é uma PEC? É uma emenda à Constituição. Eu não tenho condições de fazer. Os senhores, indivíduos, não têm. Mas um parlamentar tem. E é através de uma entidade de classe. Por isso que nós estamos aqui hoje também para discutir essas coisas. Vamos virar? Ah, vai encerrar, gente. Eu vou ter que parar. Mas eu vou passar a palavra. Isso daí era na Inglaterra, eu trabalhando com guia. Tá. Então, gente, o que nós precisamos? Nós precisamos que seja regulamentado. O artigo 7º da Constituição Federal, ele garante determinados direitos ao trabalhador. O que nós fizemos um ligeiro esboço, pedindo o quê? Que a profissão esteja garantida na Constituição, para que também os adestradores tenham os seus direitos. A partir do momento que você tem direito, o profissional, você exige também deste profissional. E hoje, profissional não é profissão. O profissional adestrador não é profissão, é tido como categoria. É isso que a gente tem que mudar, para poder exigir.